Não, vamos chamar o primeiro comediante da noite. Maltinha, vamos receber com um grande aplauso o João Cirne. Ele vem diretamente da Aveiro. Vamos lá, malta. Pensava que ia ser o gajo. Lisboa. Não, vais fazer 5 minutos. Daqui a 45 minutos. Não, pá, juro-te. Apanhaste-me surpresa, Tomás. Desculpa. Mano, tiveste muito mal. Não, estou a brincar, agora faço. Já estou aqui, também tenho onde estar amanhã, por isso. Está tudo bem com vocês? Está tudo bem, pronto. Eu sou de uma cidade, de uma terra chamada Estarreja e mais especificamente de uma freguesia chamada Pardilhó. Uma das minhas ligações a essa terra é o facto da minha avó viver lá. E a minha avó tem um grande problema. Ela pensa que vive tipo, no país mais perigoso do mundo, então ela é super receosa. Ela, quando tem um cão, ela pensa que não tem bem um cão, tem um agente da ProSeguro, que é tipo, que ela diz assim, eu tenho o cão, é para dar sinal. E eu penso, para dar sinal? Tipo, vais metê-lo a conduzir o teu carro? Se ele for contra a parede, está-se bem, porque ele dá sinal, ou seja, mete o pisca na rotunda, e tipo, não é necessário. Mas ela tem bué medo disso porque ela viveu num país bastante perigoso, que se chama Venezuela. A Venezuela era um país bastante perigoso antigamente, ainda é, vai continuar a ser para sempre. Mas era um país bastante perigoso quando ela viveu lá, já há 30 e tal anos, e depois quando vieram eles sempre viveram com bué esse medo, porque na Venezuela os meus avós foram vítimas de assaltos imensas vezes, porque o meu avô tinha uma padaria. Eu pensei, eu vou dizer padaria ou pastelaria, disse pastelaria. O meu avô tinha uma padaria e chegou a ser sequestrado. Uma das vezes até os raptores disseram em espanhol, não vou dizer em espanhol, vou dizer em português, olha, nós aqui exigimos o dinheiro, exigimos o resgate, e se vocês não nos derem, nós cortamos um dedo ao Sr. António. Nós torturamos e cortamos um dedo ao Sr. António. Só que eles não se aperceberam que o meu avô tinha 6 dedos. Então aquilo não ia ser um assalto, ia ser um procedimento estético. Da Corporação de Armoestética. Basicamente foi isso. Eu gosto muito de ver televisão com a minha avó, é assim o nosso passatempo preferido. Gosto muito de uma frase que ela costuma dizer quando eu meto na RTP Memória, que ela olha para o programa e diz, isto é antigo. Eu tipo, é um bocado a ideia do canal. Peço desculpa. Mas gosto de ver televisão com ela. No outro dia estive a ver uma cena com ela, um intervalo todo. Um intervalo que deu do programa do Gocha, tivemos a ver o intervalo e a analisar os anúncios. E deram, sem gozar, 4 anúncios a aparelhos auditivos. Um era patrocinado pelo António Salva. O segundo era patrocinado pelo Gocha. O terceiro é patrocinado pelo Fernando Mendes. E o quarto é patrocinado pelo Júlio Isidro. E a minha avó disse, há mais escolha para aparelhos auditivos do que para primeiro-ministro. Humor político de qualidade da minha avó. No outro dia estava a tentar fazer uma coisa que não se deve fazer, que era tentar jogar PlayStation na televisão da minha avó. Tentei ligar os cabos da PlayStation e fiz lá merda e a televisão ficou toda azul. A televisão ficou toda azul e a primeira coisa que eu fiz foi pensar, como é que eu vou aqui descalçar esta bota para a minha avó não descobrir que estraguei-lhe a televisão. A primeira coisa que eu fiz foi pus no Discovery Channel, que era só documentários sobre o oceano e tal. Pensei, olha, está tudo azul, acho que está-se bem. Então agora a minha avó é a maior especialista de Portugal em tubarões-martelo. É ela e um puto de 6 anos, gosta bastante de ciências. Pronto, basicamente foi isso. O meu outro avô, teve uma doença que se chama Alzheimer. Eu já o conheci sempre com Alzheimer, já sabia mais ou menos, sempre que eu estava com ele era consistente, ele nunca soube quem eu era. E ele teve o diagnóstico de Alzheimer depois de cair de bicicleta. Caiu de bicicleta e teve de ir ao hospital e percebeu-se que ele estava com Alzheimer. E é a pior coisa que vos pode acontecer quando vocês caem de bicicleta. Que é há 2 caminhos, né, que costuma acontecer, que é, caí de bicicleta, estraguei aqui um bocado a corrente da bicicleta, ou então, caí de bicicleta, esfolei um bocado o meu joelho. E ao meu avô foi, caí de bicicleta, vou esquecer toda a minha passagem pelo planeta Terra. E foi um bocado mais para um gajo que caiu de bicicleta em Pardilhó. Mas depois dele ter esse diagnóstico do Alzheimer, começaram a surgir uns problemas financeiros, familiares, assim, umas cenas, nada de grave, mas assim uns problemas e ele estava um bocado envolvido e não fazia a menor ideia. E passou por Pardilhó um gajo chamado Ricardo Salgado e pensou assim, é exatamente isto que eu quero para a minha vida.
O meu pai tinha um bocado um problema, sofre um bocado com um problema que às vezes abusa na bebida. Não é assim nada de grave também, mas às vezes é um bocado mau. E, basicamente, a vez que eu me apercebi que ele podia ter um problema foi uma vez que nós estávamos no Lidl, que é onde se costuma perceber que os nossos pais têm problemas. Foi no Lidl. Estava no Lidl e... Não sei se estou a passar o tempo. Estava no Lidl e cheguei lá ao Lidl e estavam uns imigrantes de leste a fazer uma coisa, um bocado feia, que era a esvaziar garrafas de vinho de pacote em latas de iced tea, em sumo, em latas de sumo de iced tea. E ninguém estava a perceber bem o que é que eles estavam a fazer. Estavam a fazer aquilo à porta do Lidl e estavam tipo, a tirar o sumo de pacote, a meter na lata. O que é que eles estão ali a fazer e tal? E houve uma senhora que disse: não, eles estão a fazer isto que eles não podem levar álcool para o trabalho aqui em Portugal, e então eles estão a pôr o vinho no iced tea, a tirar o iced tea, não estão a misturar os dois, né? Estão a pôr o vinho no iced tea para poder estar no trabalho a beber à vontade. E estava toda a gente a dizer: que vergonha, o que é que eles andam aqui a fazer, isto é uma vergonha, vão para a terra deles. E o meu pai disse: é isto que eu quero para a minha vida. Peço desculpa. Uma vez perguntei ao meu pai, numa dessas noites, perguntei assim ao meu pai: pai, porquê é que às vezes abusas na bebida? E ele respondeu: olha, João, eu bebo para esquecer. E eu perguntei-lhe: para esquecer o quê? E ele disse: agora já estou bêbado, tens de me perguntar isso amanhã. Pronto, e então no dia a seguir eu perguntei-lhe, cheguei à sala e disse: pai, olha, já sabes do que é que te estavas a esquecer ontem à noite? E ele respondeu: João, aos 45 anos há muita coisa que o homem se quer esquecer. E eu respondi, eu pensei assim: já está bêbado outra vez, pá. É isso, pessoal, olha, muito obrigado. Peço uma grande salva de palmas para o Tomás Matos. Salve palmas para o João, maltinha. Vamos continuar as palmas. Há bocado, eu vou corrigir o lapso de há bocado, ok? Vou corrigir o lapso de há bocado e vamos chamar o Rodrigo.